Sabe aquela situação que todo mundo já passou, mas que a gente raramente para pensar a respeito? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos fazer uma viagem quase como se fosse uma história em quadrinhos para entender o que acontece dentro da nossa cabeça naqueles momentos, naqueles quadros em branco, quando a outra pessoa, do nada, fica em silêncio. A cena é super familiar, né? Você tá ali numa conversa, trocando mensagem, num jantar, e de repente, silêncio. Nada. A resposta não vem. Esse é o primeiro quadro da nossa história. Um espaço vazio que aparece assim, sem mais nem menos. E o que começa, sabe, como uma simples pausa, um respiro na conversa, de repente começa a pesar. Os segundos parecem minutos, e aquele lugar que era seguro, compartilhado, vira um território meio desconhecido, cheio de incerteza. E aqui que tá o pulo do gato. Aquele silêncio que tá lá fora, ele não fica quieto aqui dentro. Pelo contrário, ele se transforma, ele vira um eco, um barulho na nossa mente que começa a preencher o vazio com as nossas próprias histórias. Então, vamos virar a página para ver o que acontece nesse cenário interno. A nossa mente, quase que por instinto, começa uma corrida maluca para desenhar alguma coisa naquele quadro em branco, para tentar dar algum sentido para essa falta de palavras. E o primeiro balão de pensamento que pipoca na nossa cabeça é quase sempre esse. Uma dúvida rápida que já puxa toda a responsabilidade para a gente. A culpa já está ali, batendo na porta. Logo em seguida, pá, surge outro balão. A gente já salta direto para uma conclusão sobre o que o outro está sentindo. É a nossa mente tentando desesperadamente escrever um roteiro para uma cena que a gente não consegue ver. E para completar esse trio de ansiedade, vem a terceira pergunta. Olha que louco. Em questão de segundos, um simples silêncio lá fora virou um verdadeiro tribunal aqui dentro, cheio de acusações e inseguranças que nós mesmos criamos. E é aqui que a história dá uma virada muito interessante. E se a questão não for decifrar o outro, mas sim ler o que esse silêncio desperta na gente? O silêncio, nesse caso, funciona como um espelho. É que muitas vezes essa reação toda não é nem sobre o agora. É como se o silêncio de hoje ativasse um flashback na nossa HQ interna, sabe? E jogasse a gente de volta para outros momentos parecidos, para sentimentos antigos que ainda estão ali, em aberto. Ok, vamos olhar isso um pouco mais de perto. A ideia é que o silêncio não é um quadro vazio. Na verdade, ele é um cenário bem ativo, um campo super fértil. Ou seja, silêncio não é falta de informação. Pelo contrário, é tipo uma tela em branco onde a gente projeta nossos medos, nossas expectativas, as histórias que a gente conta pra gente mesmo. É um espaço super dinâmico, nada passivo. E aqui, talvez, esteja a raiz de todo o desconforto. O que incomoda não é o silêncio. É a sensação de que a gente não tem o controle da narrativa. A gente não pode forçar a resposta, não pode dizer o que aquilo significa. A gente perdeu a caneta do roteirista. Mas olha que curioso, é justamente nessa perda de controle que a nossa história pode mudar de rumo. Existe uma oportunidade gigante escondida nesse desconforto todo. E se em vez de sair correndo para preencher o quadro em branco com ansiedade, a gente só parasse e observasse. Sentir o desconforto, sem fugir. Perceber aquele impulso de criar uma história, mas escolher, conscientemente, não seguir esse roteiro automático. É a chance de virar o observador da própria mente. É exatamente aqui que o enredo muda de verdade. A chave para essa transformação toda está em mudar a pergunta principal que guia a gente nesse momento. Aquela pergunta antiga, sabe, a que coloca a gente no papel de detetive tentando desesperadamente resolver o mistério do outro, ela começa a perder a força. E o foco da nossa câmera interna se move devagarinho para uma nova direção, para um novo personagem principal. E essa é a nova pergunta. Genial, né? Ela vira o jogo completamente. A investigação deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre a nossa própria experiência. O que aqui dentro de mim está reagindo com tanta força a esse silêncio? E o efeito é quase instantâneo. Aquela corrida para preencher o vazio, ela para. A sequência de balões de pensamento ansiosos começa a se dissipar. O barulho interno diminui e, no lugar, surge uma escuta mais gentil. E esse é o grande final da nossa jornada. Quando a gente muda o foco, o silêncio se transforma. Ele deixa de ser o vilão da história e vira quase um guia, revelando coisas não só sobre a relação com o outro, mas principalmente sobre a relação que a gente tem com a gente mesmo. E a gente termina com um convite. Pensa nisso como o próximo quadrinho da história.
Um que agora cada um de nós pode desenhar com mais consciência. Que parte nossa grita mais alto quando o silêncio aparece? A resposta para isso pode ser o começo de uma narrativa interna totalmente nova.